Minha mãe está ameaçando não comparecer ao meu casamento depois que meu irmão, que é o filho dourado, propôs casamento à minha noiva. Então eu disse a ela que ela pode jogar o convite dela no lixo, porque eu não vou implorar para que ela esteja lá. Mark era o queridinho da minha mãe e ela não fazia muito para esconder isso. Se minhas irmãs e eu ganhássemos presentes, eles eram para ser compartilhados, mas minha mãe deixava bem claro que as coisas do Mark eram só para ele e que não deveríamos tocá-las. Quando Mark fazia algo errado, eu era punido por não ser um bom exemplo e por não mostrar a ele a maneira correta de se comportar. Por exemplo, Mark passou por uma fase de quebrar seus brinquedos e eu apanhei porque obviamente ele aprendeu esse comportamento comigo. Foi nessa época que comecei a me afastar do meu irmão. Consegui meu primeiro emprego quando fiz 17 anos porque queria finalmente comprar meu carro e ganhar dinheiro que eles não poderiam me obrigar a dar para o Mark. Comprei meu primeiro carro aos 18 anos depois de muito trabalho duro. Quando Mark expressou o desejo de que meus pais comprassem um carro para ele, minha mãe veio até mim e me disse para dar meu carro a ele porque ele precisava mais. Quando recusei, ela ameaçou me expulsar de casa. No início do novo ano escolar, me mudei para a faculdade e cortei o contato com eles. Por volta do momento em que voltei, minha irmã me disse que eles estavam fazendo terapia familiar e que meus pais queriam se desculpar pelo tratamento que nos deram. Fiquei hesitante, mas concordei contanto que eles fossem sinceros, e o processo de reconciliação começou quando voltei para casa. Foi então que conheci a Jen. Jen e eu nos conhecemos em um bar quando voltei em outubro e nos demos muito bem. Ela era facilmente a mulher mais bonita e inteligente que já conheci, e nos encontramos algumas vezes antes de oficializar o relacionamento. Eu não sabia para onde meu relacionamento com ela estava indo, nem para onde meu relacionamento com meus pais estava indo. Principalmente, eu não queria mencionar minha família porque estava pronta para cortar o contato novamente, se necessário. Durante o jantar com minha família, meus pais pediram para ver fotos da minha namorada e passaram meu celular ao redor da mesa. Mark viu e surtou, me chamando de irmão idiota por namorar a ex-namorada dele. Ele exigiu que eu terminasse com ela e eu recusei. Quando perguntei a Jen sobre isso, ela confirmou que eles namoraram e me deu detalhes sobre o término. Eles só ficaram juntos por um mês antes de ele terminar com ela porque estava entediado de estar em um relacionamento e nunca quis se estabelecer de verdade. No aniversário da Jen deste ano, a levei para um jantar chique com nossas famílias e seus amigos mais próximos para pedi-lo em casamento. Mark surtou novamente e reclamou de eu estar pedindo ela em casamento, mas minhas irmãs e eu imediatamente o calamos. Mark ficou quieto sobre tudo isso nos últimos 2 meses. Eu não o via muito e imaginei que ele estava em pouco contato comigo, o que não me incomodava. Então ele nos convidou, a mim e a Jen, para um jantar em família em seu apartamento com meus pais e irmãs. Achei estranho, mas meus pais e irmãs também iriam, então concordamos em ir. O jantar foi agradável, nada muito extravagante, e nos mudamos para a sala de estar para conversar. Cerca de 30 minutos depois de uma conversa normal, Mark se levantou e disse que tinha um anúncio a fazer. Ele fez um longo discurso sobre estar feliz por ter sua família ao redor para o grande momento dele, então se ajoelhou e tirou um anel barato, pedindo Jen em casamento. Jen ficou confusa e desconfortável. Ela exigiu que ele guardasse o anel e se levantasse. Meu pai tentou agarrar Mark, mas eu cheguei primeiro e o acertei. Ele disse algo como querer me mostrar que Jen não estava realmente interessada em mim e só queria se vingar dele. Foi a gota d'água. Jen e eu fomos para casa e decidimos desconvidar Mark. Alguns dias depois, minha mãe passou pela minha casa e disse que queria discutir meu casamento. Ela me perguntou por que eu estava tão decidido a não convidar Mark. Ela disse que eu não deveria ser tão inseguro em relação ao relacionamento anterior de Mark e Jen e que desconvidá-lo era como se eu estivesse excluindo seu filho. Dei de ombros e disse a ela que se era isso que ela queria, ela poderia jogar o convite dela no lixo, porque eu não imploraria para que ela estivesse lá. Ela me perguntou se eu ficaria bem com ela não comparecendo e eu disse a ela que não seria a primeira vez que ela perderia um evento por causa do Mark. Ela disse que eu estava sendo terrível por jogar os erros passados dela na cara dela e saiu furiosa. Cerca de 2 semanas depois de decidir não comparecer ao casamento, ela passou pela minha casa e disse que queria esclarecer as coisas e conversar sobre tudo. Ela disse que não conseguia superar o fato de eu não tê-la convidado por causa de um simples erro. Lembrei a ela que esse simples erro foi propor casamento à minha noiva enquanto eu estava sentado a menos de 1 metro de distância dele, e ela disse que era apenas uma brincadeira. As coisas ficaram bem acaloradas e começamos a gritar. Jen se levantou e começou a caminhar em direção à porta. Minha mãe a seguiu, ainda gritando com ela. Nesse ponto, ela estava gritando sobre como Jen estava destruindo nossa família. Enquanto Jen estava destrancando a porta da frente, minha mãe agarrou o cabelo dela e a derrubou no chão. Ainda gritando, ela agrediu e tentou arranhar o rosto dela, e eu a arranquei de cima dela e a joguei para fora. Ela bateu na porta por alguns minutos enquanto eu me certificava de que Jen estava bem antes de ela ir embora e nos ligou repetidamente. Quando tive certeza de que Jen estava bem, mandei uma mensagem para minha mãe e disse a ela para não se dar ao trabalho de entrar em contato novamente, porque nunca mais falaríamos com ela. Mesmo que Jen não queira prosseguir com nada, não cabe a nós decidir se isso vai mais longe, mas eles levariam nossa preferência em consideração. Depois disso, fiquei chocado quando minha mãe tentou me encurralar ao sair do meu trabalho e gritou comigo por tentar arruinar a vida dela. Ela continuou gritando que eu era um filho terrível por tentar fazê-la ser presa por causa de um pequeno mal-entendido e que ela não entendia o que tinha feito para merecer ser punida assim. Eu disse a ela que ela não deveria ter batido em Jen se não gostava de ter problemas legais. Ela exigiu que eu dissesse à polícia para esquecer o relatório, o que eu recusei. Eu disse a ela o que o policial disse sobre estar fora das minhas mãos. Também disse a ela que nunca a perdoaria pelo que ela fez com Jen e pelo que ela fez comigo e minhas irmãs quando éramos crianças. Ela começou a dizer como eu deveria seguir em frente como minhas irmãs, mas a interrompi e disse a ela que ela deveria aceitar o perdão delas e seguir em frente, porque nunca o receberia de mim.